Agora, propriamente sobre a parte aí de comunicação, né? O que que você tem a dizer sobre esse setor, né? O da comunicação, não sei qual que é o termo mais usado, mais popular dentro da área, se é da comunicação, comunicação educacional. E, né, fazer uns destaques aí, parte de desafio mesmo, em coisas que você acha interessante, positivas, e que te agregou principalmente. E depois, né, em seguida, como é que é contribuir para a formação de alguém produzindo esse tipo de conteúdo? Olha, eu vou até inverter aqui um pouquinho nessa pergunta, porque eu encaro muito o jornalismo em si, o jornalista, na verdade, como a ponte que vai funcionar como uma ponte entre a informação e as pessoas. E isso, se você começar a olhar por esse ângulo, independente da área que você tiver, seja na área da educação, seja apresentando um jornal diário ali, seja escrevendo para algum, enfim, independente da área, eu acho que se você começa a olhar por esse ângulo, se você começar a nortear o seu trabalho por aí, olha, você consegue essencialmente saber o que, que você vai passar para aquela pessoa, o que, que vai fazer diferença na vida dela. E quando a gente pensa nesse papel voltado para a área da educação, poxa, você vai fazer parte da formação de uma pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Muito mais pessoas, né, na verdade. Nossa, muitas pessoas, né? Eu citei que eu falei uma, mas Sim, são sim. muitas pessoas que vão assistir aquele material de alguma maneira. Você vai levar algum tipo de informação para aquela pessoa que vai fazer diferença para o trabalho dela, seja agora, seja mais lá na frente. E a experiência mais forte, assim, de todas que eu tive com a educação, né, com materiais produzidos voltados para a educação, foi na Cogna. Então, já falei um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou me aprofundar mais, né? O que a gente produzia ali eram reportagens no formato de vídeo, né? Que eram veiculadas para os alunos de várias marcas da empresa, né? E dos mais variados cursos, assim. Então, tinha semana, por exemplo, que eu tava gravando conteúdo pro pessoal de gastronomia. Aí, 2 dias depois, eu ia pro pessoal de engenharia civil. Depois, então, assim, era muita coisa diferente ao mesmo tempo. Para mim, como profissional, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tava aprendendo muito a todo tempo. E quando você trabalha com isso, você precisa pesquisar muito, né? Então você precisa realmente se debruçar ali a pesquisa, porque, poxa, como é que eu vou pegar, beleza, determinado assunto aqui? Como é que eu vou. Eu preciso aprender sobre esse assunto primeiro. Depois de aprender, eu preciso identificar quem que seria legal eu chamar para poder falar sobre esse assunto. E como a gente produzia material em vídeo, um foco que a gente sempre teve ali era trazer a prática do mercado de trabalho para esses alunos, porque eles já aprendiam muitas coisas teóricas, né, em sala de aula, enfim. Eles já tinham muito essa parte teórica e o diferencial que a gente queria trazer com o vídeo era a prática daquele assunto. Então, e assim, o trabalho que a gente fazia não era só a minha equipe ali de jornalismo. A gente trabalhava com outras equipes ali dentro da empresa. Então, mais uma vez, trabalho em equipe, a importância do trabalho em equipe. Então, eu lembro que de primeira, assim, a gente tinha uma equipe de um pessoal que a gente chamava de curadores ali dentro. Eram alguns professores que eles cuidavam de. Eles atuavam na parte do material escrito também, mas eles cuidavam de repente, puxar alguma coisa ali daquele material que eles achavam que poderia ser interessante para fazer um vídeo daquilo. Então eles puxavam ali alguma coisa, passavam um briefing, né, que eles montavam para nossa equipe. E aí a gente olhava esse briefing. Muitas vezes realmente tinha sugestões legais ali de algo que a gente pudesse trazer ali para o vídeo, né, para mostrar. Seja, por exemplo, um maquinário diferente, inovador, que funcionava de determinada maneira e que o aluno, com certeza, ele ia atuar com aquilo no mercado de trabalho dele, né? Mas como trabalhar com aquilo na prática? Enfim, várias coisas. E aí, então, passavam isso pra gente, a gente olhava. Às vezes já tinha uma sugestão ali de quem a gente poderia entrevistar, às vezes era a gente que tinha que ir atrás, né? A gente lia ali, tá, beleza, então a gente vai falar sobre a área de produção de determinada empresa. Ok, tá, quais empresas trabalham com isso? E o que a gente buscava trazer eram profissionais ou empresas grandes de renome assim do mercado, porque já tem uma experiência consolidada ali, né, naquilo. E isso faz diferença para o aluno, para ele poder aprender também. E aí a gente ia e começava esse papel de produção, né? Tá, começava a produzir ali.
já também nesse papel de produção, a gente também lendo sempre sobre o assunto, pesquisando. Então, uma coisa que eu até considero ali diferente de quem trabalha ali com um jornal diário, um hard news, é que no hard news é tudo muito rápido, né? Tá acontecendo, você já tem que estar ali, dali 2 horas aquele material já tem que estar disponível, né, para quem vai assistir. É tudo muito em tempo real. E trabalhando ali com a área da educação, como a gente está trabalhando com a pesquisa, né, com algo mais ali aprofundado, mais científico, então a gente tinha um tempo um pouco maior ali para poder fazer essa pesquisa, ter essa conversa com profissionais que poderiam nos ajudar ali a clarear a mente sobre aquela pauta. Mas a gente tinha também um prazo, um pouco maior, mas a gente também tinha esse prazo. E aí, beleza, eu saía ali, começava a fazer essa produção, procurar entrevistados e tudo mais, marcava, né, essas gravações e ia. Geralmente ia eu e um cinegrafista, né, para poder fazer gravação. A gente fazia muita coisa na região, muitas vezes a gente ia para São Paulo quando era necessário também, se tinha algum profissional legal ali que a gente queria puxar para poder gravar. Fazia essa gravação ali com a pessoa, né, pegava muitas imagens de apoio e tudo mais, voltava para a empresa e aí eu começava a montar esse material no software de edição. Então, diferente, por exemplo, do que eu fazia ali na RTV da Unicamp, né, onde eu só montava de maneira escrita, esqueletava o meu roteiro, exatamente. Eu tive a oportunidade de começar a aprender como editar, que eu nunca nem tinha mexido realmente com software de edição. Inclusive, eu lembro que na época da faculdade eu achava que era um bicho de 7 cabeças, porque o pessoal editava também, né? Pra gente, sempre a gente tava ali do lado, olhando, mas eu lembro que eu olhava e falava, gente, como assim? Como fazer isso? E aí, olha só, depois lá na frente, eu pude aprender pelo menos o básico, assim, não vou falar que eu sou uma expert, porque, inclusive, depois desse material, tinha uma outra equipe de pós-produção também, que eram os videografistas, e eles editavam, davam aqueles toques finais, precisava colocar alguma arte, uma vinheta, enfim. Eles finalizavam ali de maneira, aliás, exemplar o nosso material. Mas eu lembro que, poxa, para esqueletar, eu não tava mais escrevendo aquilo, agora eu montava no software de edição. Então eu já. O que era legal e o que me ajudou também me ajudou na hora das próprias gravações em si, era que na hora que eu estava esqueletando esse material no software de edição, você já eu conseguia olhar ali. Tinha um olhar de edição já. Exatamente. Na frente, então, poxa, essa imagem aqui eu acho que vai ficar legal. Na hora que eu estiver falando sobre isso, dá para usar essa imagem. E olha só que legal. Eu comecei a identificar isso, e aí mais um aprendizado. A hora que eu saía para gravar, né? Às vezes o cinegrafista estava ali fazendo algumas imagens, eu já pensava, nossa, já tava ali pensando. Olha, na hora, eu posso estruturar o meu texto dessa maneira, e aí eu vou precisar de uma imagem X. E aí eu já chegava, olha, o que você acha de conseguia contribuir também nesse sentido, né? E é um olhar que a gente, enquanto jornalistas, temos que desenvolver também. Então, deixo aí mais uma dica também que eu acho muito bacana, principalmente quem quer trabalhar aí com audiovisual, né? Desenvolver também esse senso de que você vai editar esse material, depois você vai olhar. Então, você pode contribuir com algo que você acha que vai fazer sentido ali em determinado momento da sua fala ou até determinado momento da entrevista, né? Então, eu esqueletava esse material, depois isso era passado ali para o pessoal da pós-edição, e antes, de fato, de liberar isso para o aluno, a gente tinha o que chamava de validação. Então, eram algumas pessoas ali, inclusive profissionais da área, que faziam parte da curadoria, né? E aí eles assistiam aquele vídeo, ó, tá aprovado, porque a gente estava lidando ali com um material educativo, né? Eu sou jornalista, eu estudei, eu entendi ali o máximo que eu pude sobre aquele determinado assunto que eu estava abordando, mas não é 100% a minha área de atuação, né? Então eu precisava, de alguma forma, ter a validação de um profissional daquela área. Então a gente tinha esse momento também, todos os materiais, eles eram assistidos ali por profissionais daquele assunto em específico, então era alguém da área da psicologia, o vídeo que a gente estava fazendo, tinha alguém da psicologia ali para poder assistir e dar o aval, ó, tá tudo ok, tá tudo coerente aí com o conteúdo que a gente tem que passar. Até uma pergunta. Sobre esse pessoal da curadoria, então era bem dinâmico, assim, tipo, movimentava, flexível. Não tinha um pessoal, a curadoria são essas 5 pessoas, sempre essas 5. De acordo com o assunto, mudava as pessoas que apareceriam lá.
para avaliar, fazer essa curadoria do conteúdo que vocês produziam? Logo no início, sim. A gente tinha, eu não vou saber te precisar, assim, exatamente, mas para várias áreas, assim, do conhecimento, a gente tinha umas 2 pessoas. Depois eles acabaram reduzindo um pouco, mas eu lembro que logo no começo, não, nem sempre ia a mesma pessoa ali para poder validar esse material. A gente tinha algumas outras pessoas que poderiam assistir também. É porque quem vai avaliar um material, por exemplo, de gastronomia, não tem como. É difícil avaliar um material de engenharia, então tem que trazer alguém que Exatamente. tem um pouco de flexibilidade, né? Exatamente. Então a gente tinha, assim, pessoas que eram das áreas de conhecimento que assistiam e, ó, tá tudo ok, tá tudo jóia. E isso era muito importante para Sim. nós, né? Porque é uma responsabilidade, gente. Eu quero. É uma baita de uma responsabilidade. Para mim, assim, é enriquecedor saber que eu fiz parte disso. Mas é uma responsabilidade, sabe? E aí isso faz você fazer o seu trabalho com mais afinco ainda, fazer aquela pesquisa, tentar entender mesmo. Às vezes era um assunto muito complexo e eu não sei como é que eu vou fazer. E aí a gente tinha essa liberdade de pedir esse auxílio para alguém que estava ali na empresa, que Sim. era daquela determinada área do conhecimento, né, que podia nos auxiliar. E isso era muito bacana porque eu aprendi, eu estava sempre aprendendo uma coisa nova, né? E isso é muito bacana, né? A gente nunca sai perdendo, né? Porque a gente aprende e fica sempre guardado. Uhum.